Há quanto tempo tu tá trabalhando com cachorros? Que a gente fala cachorros aqui. Cachorros. Trabalho desde 1996. Cara. É o meu único emprego. Ah, é? O meu único trabalho é esse, adestramento de cães, desde sempre. Como é que tu gostou e se apaixonou por isso? O que te chamou a atenção nessa... Cara, eu sempre tive cachorro em casa, né? Minha mãe sempre me estimulou a ter muitos bichos dentro de casa. Então, isso, 1985, né? Eu tinha já cães na minha casa e teve uma excursão com a escola. Estudava aqui na Zona Norte de São Paulo, no Colégio Sion. E essa excursão foi para o canil central da Polícia Militar. E ali eu fiquei encantado, né? Quando eu vi aquela cachorrada trabalhando, fazendo uma demonstração que eles fazem para criançada de escola que vai lá, cachorro sobe uma escada, pula arco de fogo e tudo mais. Aquilo ali me deixou encantado. Eu pequeno ainda, hein? E aí só foi crescendo essa paixão pelos cães e por adestramento. Quando eu vi a capacidade que os cães tinham de entender ali o que aquele condutor, aquele policial estava falando com ele, e ele obedecendo, aquilo ali me encantou demais. Falei, que é isso? Quero aprender mais disso daí. E pra entrar nessa área, como é que tu fez? Tinha quantos anos nessa... Então, nessa época da excursão, eu era pequenininho. Tinha uns 6, 7 anos de idade. Era moleque. Depois, com o tempo, né? Sempre tendo contato com cães em casa, foi crescendo esse desejo. Só que, na minha época, né? Não era tão fácil você ter o conhecimento de adestramento. Não tinha uma escola em cada esquina ensinando isso. Nem era tão fácil assim. E ali eu fiquei muito tempo querendo aprender, só que não sabia onde buscar isso. Não tinha. E aí, em 1996, eu encontrei uma escola de adestramento em Barueri, aqui em São Paulo, né? E do professor João Pereira, do Canil Ciborgue. Era um dos poucos que ministravam cursos de adestramento. E ali eu tava ainda morando com a minha mãe, aí perturbei ela até ela ir lá e falar, tá bom, vai, você quer fazer isso, então vai fundo. Aí ela me patrocinou, né? Pagou o curso. E a partir dali eu comecei, em 1996, estava com 17 anos. E a partir daí já começou a trabalhar com isso também? Já comecei a trabalhar. Aí comecei a trabalhar aqui em São Paulo e logo também recebi um convite de um amigo dessa mesma escola para estagiar com ele. Ele já trabalhava e tinha mais experiência. Então eu fiquei por volta de uns 4 meses ali na cidade de Santa Bárbara do Oeste, com o Arquimedes Garrido, um adestrador amigo meu. E ali começou uma grande amizade e eu consegui pegar muito mais experiência naquela ocasião. O que é que eu sempre me pergunto, o que é o cachorro? Qual é a psicologia dele? A base da psicologia do cachorro? Cara, falando bem de uma forma simples, que qualquer pessoa consegue entender, o cachorro, ele tende a ter o comportamento dele, ele tende a buscar aquilo que favorece mais a ele. Então, todos os comportamentos que ele emite, que traz consequência positiva, ele tende a repetir esse comportamento. Dá certo, ele continua. E os que trazem consequência negativa, trazem uma experiência ruim, desagradável, ele abre mão e para de fazer. Então, para resumir a parada, é isso. O cachorro ele faz aquilo que favorece e ele evita aquilo que traz ali um prejuízo para ele. Ele é bem lógico, então. Muito simples. É muito fácil, muito simples de lidar com essa parte. Se você entende muito bem o que você quer recompensar e o que você quer proibir, e você sabe, aí você tem que saber como corrigir também, né? Se você sabe esses dois fundamentos, recompensar bem o bom comportamento e corrigir o mau comportamento, já era. Não tem como não ter um cão educado. Qual é o principal erro que as pessoas cometem? Porque às vezes tem um cachorro, aqueles cachorros que come o colchão, que come os papel do cara que trabalha no escritório, que tem um escritório em casa. Qual é o terror em casa. Qual é o que as pessoas fizeram de errado? O principal erro que eu vejo hoje nas pessoas, são vários erros, mas os principais é humanizar os cães demais. Tá certo que hoje muitas pessoas optam por ter um cão ao invés de ter um filho, por N motivos. Às vezes também nem pode ter um filho e tal. E aí opta pela companhia de um cão. Só que esquece que ele vai ser o filho dele, né? Aquele cão vai ser o filho da família ali. Só que é um filho de 4 patas. Não é um ser humano. E muitas pessoas acabam ali confundindo essa parada. E aí oferecem coisas para o cão que não vai de encontro às necessidades dele. Então esse é um dos problemas que acontecem. Então começam a tratar como se fosse um ser humano. E, tipo, quais atitudes?
que eles têm? Com atitudes, exemplos assim que prejudica o cão a ser um cão educado. Certo. Às vezes, quando a mãe ou o pai do cachorro ali tem, às vezes, já talvez teria dificuldade já no relacionamento se fosse um filho humano, de não falar não, de não proibir aquilo que não quer que o cachorro faça. Então, muitas pessoas acabam deixando muito à vontade. Ou também, por exemplo, pega o cachorro como... coloca... É até ruim eu falar isso aqui, porque tem gente que pode até discordar, mas coloca botinha, sapatinho no cão, o cachorro não precisa disso. Uhum. O cachorro, ele já veio pronto de fábrica aí da natureza. A natureza é sábia. Mas nem pra andar no sol quando tá muito quente? Não, aí eu já prefiro que não ande no sol. É verdade. É verdade. Uhum. Então, assim, tem algumas atitudes que não são legais. Eu gosto dos meus cães, eu trato como se eu fosse a mãe deles também. Uhum. A mãe do cachorro. Só que se você analisar a mãe do cão na natureza, antes do cão vir para nossa casa, a educação que a mãe dá seria aquela que a gente deveria repetir e continuar. Ah, entendi. Entende? Uhum. Então, aí é que dá para perceber a diferença. Você quer fazer um teste para ver se alguém é mãe do próprio cão mesmo, é mãe de cachorro, adequada para ter aquele cão? O que ela tem que ter? Ela tem que oferecer amor. Tá oferecendo amor? Claro, o dono do cão ele vai oferecer amor. Legal. A mãe do cão também faria isso. Tá oferecendo segurança? Legal. Tá no caminho para ser a mãe de cachorro também, né? Parecido com a mãe. Oferece o melhor alimento? Legal. A mãe também dava o leitinho pro filhote, né? Massa. Dá saúde? Cuida desse cachorro direitinho, como a mãe faria? Cuida, legal. Corrige como a mãe corrigiria? Quando fala de correção, e às vezes até mesmo de uma correção física, as pessoas já ficam um pouco assustadas. Falam, não, correção física não. Uhum. Corrigir assim, não. Por que eu vou fazer isso? Só que não entende que a mãe canina, ela se comunica com o cão e ela educa o cão nos primeiros dias de vida ali, corrigindo também quando o cão faz algo de errado. Lembra que eu falei da consequência positiva e consequência negativa? Uhum. Quando o filhote tem um mau comportamento, a mãe, ela fixa os olhos nele, ela solta um som, ela rosna, e em seguida ela morde o pescoço do cachorrinho e dá uma sacudida. Quem cria cachorro, como eu crio, por exemplo, o meu canil lá no meu espaço fica a uns 50 metros de distância da minha casa. E eu escuto, às vezes, os filhotinhos gritando quando a mãe corrige. Ou seja, essa parte é uma parte que, claro, ninguém gosta de fazer isso. Eu, por exemplo, se eu tivesse que corrigir um cão, não corrijo isso por esporte, por prazer. Mas a gente tem que entender que, às vezes, isso é necessário para poder estabelecer a harmonia dentro de casa, no relacionamento. A mãe dele fez isso muito bem no início. Só que depois nós omitimos essa parte. E talvez esse também seja um dos pontos. Omitir as correções no momento que o cão necessita receber é o que causa danos no relacionamento e o cachorro toca o terror. Uhum. As pessoas têm muita dificuldade nessa parte. Por quê? Por que eu tô falando dessa parte? Porque da parte positiva, de recompensar um bom comportamento, isso é fácil. Eu quero ensinar meu cachorrinho a sentar. De repente ele sentou, dou um petisco pra ele, massa, aprendeu. Coloca o petisquinho pra baixo pra ele deitar, ele vai lá pra baixo, deita, ganha o petisquinho, daqui a pouco ele tá deitando já, tá aprendendo. Uhum. Essa parte é muito simples, mas o problema talvez esteja nisso, na parte que é mais difícil pro ser humano, corrigir quando precisa. Tem que ser mais parecido com a mãe do próprio cão, que era uma mãe mais... sei lá, mas ela usava da agressividade quando precisava, é isso. E aí quando o cachorro chega no ser humano, ele não tem coragem de usar essa agressividade. É como se ele fosse pra casa da avó. Entendi. Aí pode tudo. Entendi. Por isso que começa a comer colchão, destruir tudo, porque é a casa da avó. Casa da avó, a avó não corrige. O pai e a mãe às vezes quer corrigir na frente da avó. O que a avó fala? Não mexe não. Sim. Deixa o netinho quieto aí. É mais ou menos isso que acontece. Então, às vezes, pelas pessoas não estabelecerem limites pro cão, começa esse monte de problema a acontecer. E tu também faz aquelas coisas de resolver o problema de algum cachorro, alguém te contrata assim, meu cachorro tá muito mal, tu vai lá e conserta, ou educa eles, e tu faz isso também? Já fiz muito. Hoje, o nosso trabalho é mais dedicado
a educar os donos a fazer isso em casa, no online. Ah, sim, porque esse é o problema, no final das contas. Né? Exato. Nunca o problema é o cachorro, é o dono, né? Exato. Então a gente tem um programa hoje que a gente chama, um programa de treinamento online chamado CWD 15x15, que a gente ensina pessoas a dedicarem 15 minutos do dia para garantir até 15 anos de obediência e controle desse cão. Ou seja, o cão obediente por toda a vida do lado dele. E aí dentro desse programa tem exercícios de obediência básica, que o dono do cão lá da casa dele já aprende, já vai praticando. E tem também algumas correções de mau comportamento, como xixi e cocô fora do lugar, destruição de sacos de lixo, móveis. Também está incluso aí no nosso pacote de obediência que a gente ensina para essas pessoas fazerem à distância. No EAD.